Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e esse é mais um tutorial aqui do curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. No tutorial de hoje eu vou falar sobre câmera virtual no OBS Studio. Eu vou apresentar alguns conceitos, vou falar um pouquinho sobre o OBS, vou sugerir alguns possíveis usos dessa forma de usar o OBS Studio que eu vou apresentar aqui e vamos fazer, naturalmente, um mão na massa. Bom, o OBS Studio é um software muito bacana, ele serve para fazer gravação de aulas, é o que eu uso aqui para fazer as aulas e os tutoriais, serve para fazer transmissão também, quer dizer, pode ser o conteúdo aqui produzido com o OBS Studio, pode ser transmitido, né, para o YouTube, enfim, para vários sites desse de transmissão de vídeo, de lives e tudo, muita gente até usa isso. Câmera virtual é um recurso interessante. Por quê? Porque quando a gente acessa, por exemplo, o Jitsi, que eu uso como ferramenta para videoconferência, mas tem tantos outros que eventualmente você prefira aí. É claro que eu prefiro o Jitsi porque é software livre. Quando a gente acessa o Jitsi, o navegador pega o conteúdo da câmera apenas. Então, só a nossa câmera. O recurso que eu vou apresentar aqui vai permitir que a gente tenha uma câmera virtual. O que é isso? Tudo que estiver acontecendo aqui no OBS Studio vai passar como se aquilo fosse a saída do OBS Studio, vai ser enviada para uma câmera virtual. Então, a gente vai poder acessar o nosso navegador de web e o site de videoconferência, e no lugar de se apresentar apenas a câmera, vai apresentar tudo que a gente tem no OBS Studio, portanto, com muito mais recursos, com muito mais sofisticação e facilidade, né? Então, a ideia é criar um dispositivo de vídeo, que a gente chama de dispositivo loopback, que vai receber toda a saída do OBS Studio. Para a gente fazer isso, a gente vai seguir um tutorial. E o objetivo disso, quer dizer, que usos a gente pode fazer disso? Bom, um deles é a gente poder usar Chroma Key. Chroma Key é esse efeito, né, que você está vendo aqui atrás, uma biblioteca fajuta aí, né? Fui eu que fiz, é um desenho apenas, né? E fica fácil de ver, inclusive, eu vou fazer aqui um recurso para mostrar isso para vocês, né? Que eu posso tirar o efeito de chroma key e aí você vê esse fundo verde aí, né? Porque, na verdade, aqui é uma parede, né? Na qual tem um pano, é um pano verde, com a iluminação ele fica aí uniforme, e com o recurso de chroma key a gente consegue substituir tudo que na imagem original está verde por uma imagem qualquer. Eu escolhi essa biblioteca aí, até se você é uma pessoa mais atenta, você vai ver que tem uns livros especiais aí. Então, Chroma Key é uma das formas, é uma das razões pelas quais você pode eventualmente querer usar o OBS Studio para fazer a videoconferência. Mas ele também serve para fazer compartilhamento de telas, né? Para você ter esse mesmo recurso que a gente tem aqui na aula, né? De apresentar um terminal, como a gente já está cansado de ver e você está cansado de ver aí nas nossas telas, né? Os slides e essa coisa toda para alguém que está nos assistindo nessa videoconferência, porque nem todas elas têm esses recursos, e mesmo que tem do jeito deles. Assim a gente faz do nosso modo, do jeito que a gente quiser fazer. E todas essas trocas de cena que acontecem aqui na aula e que você já deve estar acostumado, podem acontecer de lá. Essa troca para a tela do terminal, a troca para os slides, e a pessoa então está usando lá, te vendo na videoconferência, que mesmo que ela não tenha qualquer tipo de recurso desse, você vai poder fazer uso disso. Qualquer software de videoconferência, é indiferente isso. Por quê? Porque para o navegador de web, ele está acessando uma webcam, como se você tivesse uma webcam diferente. É a tal da câmera virtual, é uma webcam que é virtual, porque ela recebe o conteúdo que está no OBS. Então, à medida que a gente vai navegando no OBS, fazendo as coisas no OBS, vai aparecendo para o navegador como se aquilo fosse a imagem da tela. Portanto, funciona em vários softwares de videoconferência.
o Jitsi, que é software livre e que é o que eu tenho utilizado, né? O StreamYard, que não é software livre, é um serviço, na verdade, não é um software, é um software como substituto de serviço. O pessoal do Debian usou bastante durante o evento de 35 dias com palestras do Debian, não é? Mas pode usar Google Meet, qualquer outro, aquele que for mais conveniente aí para você, ou que você tenha efetivamente que usar e que não pôde escolher, né? Eu recomendo usar o software livre, eu recomendo usar o Jitsi, seja no site deles mesmos, ou para uso mais corriqueiro, o site deles é extremamente adequado. Se você tem uma coisa de uma empresa que oferece cursos e tudo, pode até montar a sua própria instância de Jitsi, quer dizer, o software é livre para o servidor também, né? Então você pode montar a sua própria instância e ter o Jitsi aí funcionando. Bom, o mão na massa desse tutorial, eu escrevi esse tutorial, ele está aqui nesse endereço, que obviamente eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e é o que efetivamente a gente vai fazer. Nós vamos seguir esse tutorial. Esse tutorial trata de, eu apontei aqui 7 etapas. A primeira etapa vai ser compilar o módulo. Esse V4L aí é Video for Linux, né? To Loopback. Então é um vídeo de Linux para Loopback. Nós vamos compilar esse módulo, não é nada difícil, isso é extremamente automatizado. Aí a gente vai instalar o plugin de câmera virtual para o OBS Studio, porque o OBS Studio, por padrão, não traz esse plugin. E muita gente tem tido dificuldade nisso. Eu mesmo demorei para conseguir encontrar e conseguir fazer isso funcionar, e obviamente eu quis compartilhar aqui com todos vocês. Depois de instalado o plugin, a gente vai carregar esse módulo que a gente compilou, vai abrir a página, o software OBS, né, para executar o plugin. Com o plugin já executado, aí a gente acessa o site de videoconferência e seleciona essa câmera virtual. Feito o processo, você fez lá a videoconferência, fechou, acabou, desligou o navegador ou simplesmente saiu do site da videoconferência, e você já pode, no OBS, desligar o plugin. E se você for como eu, que não gosta de deixar nada rodando sem estar usando, descarregar o módulo. Como é que eu vou fazer esse tutorial aqui com vocês? Eu vou acessar a minha máquina virtual, que é o Clovis, que a gente sempre usa aqui, e vou olhar o arquivo. É o mesmo arquivo que está lá no site, no endereço que vai estar aqui na descrição. Então, vamos lá, eu estou usando aqui num desses terminais, ó, esse tutorial visa permitir, enfim, você já sabe do que se trata o tutorial, né? Então, o primeiro passo é compilar o módulo Video for Linux to Loopback. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer assim. Então tá lá, a primeira etapa é compilar o módulo. Nós vamos instalar esses 2 pacotes aqui, fundamentais, para poder fazer essa compilação. Esses pacotes vão precisar de outros, mas basta dar esses comandos de apt install aqui que vai instalar. Eu tomei algumas precauções aqui, que não está instalado ainda nessa máquina virtual, mas eu já baixei o arquivo, de maneira que a gente não perca tempo aí opa, ficou um A a mais, que a gente não perca tempo com os downloads, né? Então eu vou instalar o Linux Readers AMD64. Esse é um meta pacote que vai instalar os readers, que são os cabeçalhos do kernel, para a versão de kernel que você tiver instalado aí. E assim que sair uma nova versão de kernel, como você instala esse pacote que é o meta pacote, também vai ter a nova versão dos cabeçalhos. Então vamos lá para a instalação. Você vê que tem que baixar 134 MB e que já está baixado, né? Então vou dar Enter aqui para fazer a instalação. Repara que uma porção de outros pacotes foram necessários para a instalação. São pacotes de desenvolvimento, né? Para poder compilar, enfim, fazer todo esse processo. Você vê aqui que tem aqui baixando a versão do GCC, que é o compilador, né? E agora fundamentalmente baixando o cabeçalho. Então está baixando tudo, já está instalando, já estamos em 99%. Aí, é claro, é capaz de demorar um pouquinho mais, porque vai precisar baixar essa quantidade toda aí de megas, que nem é tão grande assim, né? Eu estou prevendo também, imaginando também que você já tenha o OBS Studio instalado, né? Aqui nessa máquina virtual ele está instalado. Bom, instalou os cabeçalhos, já
baixou, já instalou, já está tudo em ordem, nós vamos instalar esse Video for Linux to Loopback DKMS. O que é esse DKMS? O DKMS é uma ferramenta que vai fazer a compilação para cada um dos kernels que você tenha disponíveis na máquina. Então, se você tiver mais de um kernel, vai fazer a compilação daquele modo para mais de um kernel. Claro, desde que você tenha os cabeçalhos de cada um desses kernels. Na minha instalação aqui, eu só estou usando o kernel padrão, né? O kernel que está num Debian Buster padrão. No seu caso aí, se você tiver mais de um, quiser compilar em mais de um, você vai ter que baixar os cabeçalhos desses outros kernels que você tenha disponível. Vamos lá então instalar o Video for Linux Loopback DKMS. De novo, a gente vai precisar baixar um pouquinho aí, não é muito, são 15 MB que eu já baixei antes, então dei Enter aqui e vamos ver o processo acontecer. Vão ser baixados vários pacotes e já vai ser feita a parte da compilação. Repara que aí agora ele já está building, né? Ele já está compilando para a versão que a gente tem de kernel aqui, que é a 4.19. Ó. Tá lá, ó, compilando o módulo é o módulo KO, Kernel Object, né? Tá compilando bonitinho e atualizando informações de alternativas aqui. Pronto, tá compilado. Então, olha só, onde ele foi colocado? Ó, nesse diretório aqui. Ó. Então, o módulo já está ali. Se a gente quiser olhar, ó, ls-l /lib módulos 4.19, que é a versão, updates DKMS, ou seja, todos os módulos que são instalados pelo DKMS vai para essa estrutura aí, tá lá o Video for Linux Loopback compilado bonitinho para o nosso kernel. Então nós já podemos ir para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? A próxima etapa é instalar o plugin do OBS para poder funcionar. Esse plugin existe, se você usa o OBS em outro sistema operacional, isso não vai funcionar, mas também não é problema nosso aqui, porque aqui o curso é de GNU com Linux, né? Então a gente vai, obviamente, instalar um plugin que seja compatível com o nosso GNU Linux, né? Uma das formas de fazer isso é compilando a partir dos fontes. Então, se você for nesse site aqui, que eu também vou deixar o link na descrição, ou nem precisa, né, porque está lá no tutorial, é uma página de GitHub chamada getxfish, que tem os fontes do plugin. Se você quiser, você pode também compilar o plugin. Tem lá um arquivo readme.md que instrui como fazer isso. Para facilitar o processo, como a gente está aqui no Debian, eu preferi a forma de baixar um pacote, porque eles também disponibilizam um pacote já preparado para o Debian. Eu preferi a forma de baixar o pacote Debian. Então, para baixar o pacote Debian, a gente vai baixar lá do GitHub mesmo o pacote Debian já prontinho, já compilado. Aí você escolhe a forma que você achar mais adequada. Para mim, foi essa a mais adequada, foi a que eu usei, eu já baixei aqui também. Então já está baixado aqui, mas é só passar esse comando e vai baixar. Aí o que nós vamos fazer? Em tese, como a gente está baixando um pacote Debian, eu já poderia simplesmente instalar o pacote Debian, com o dpkg, por exemplo. Mas acontece que o pacote Debian que foi feito, não foi feito seguindo os padrões do Debian. Então ele acaba que ele não funciona direito. O plugin está ok, mas o empacotamento não está seguindo os padrões do Debian. Então o que eu preferi fazer? Eu vou criar um diretório temporário, que eu chamei de tmp plugin. Então vamos lá, criei o diretório temporário. Agora com o diretório temporário eu vou pegar o arquivo que eu baixei, o arquivo deb, e vou usar o dpkg com esse parâmetro "-x", que faz a extração, ou seja, ele, ao invés dele instalar o pacote, ele só vai extrair, ou seja, é como se a gente estivesse usando um arquivo compactado, né? Então ele vai simplesmente extrair. Então vamos lá, dpkg-x, o arquivo deb está baixado nesse diretório corrente e eu vou mandar o resultado para o diretório que eu acabo de criar, que é o tmp plugin. Então vamos lá, damos um enter aqui, está feito. Se eu for dar uma olhada lá, ó, /tmp plugin, /tmp plugin,
a gente vai ver que o pacote foi, e eu vou dar um find aqui, ó, que vai mostrar tudo que está aí, porque o pacote coloca as coisas dentro do diretório USR, ó. Então, o que que traz o pacote? O pacote traz o plugin, que está dentro desse diretório lib obs plugins, que justamente não é o padrão do Debian. Os outros plugins que eventualmente você tem aí, porque existe um pacote do Debian que é o OBS plugins, não são colocados aí. Então, se a gente instalar o Deb, simplesmente, não vai a coisa para o lugar certo. Então, eu preferi fazer diferente, né? Se você preferir instalar o Deb, não tem problema, você pode instalar desde que você copie esse arquivo aqui para o local adequado, que é efetivamente o nosso próximo passo, né? Então, lá no tutorial, ó, eu vou copiar esse arquivo que a gente está vendo aqui, que foi extraído do pacote Deb, para o lugar certo. E o lugar certo é o /usr/lib /x8664-linux gnu /obs plugins. Então, é lá que eu vou copiar isso aí. Vamos lá. Se você tiver em dúvida, mas eu não sei, vai ver que no meu sistema... Pode acontecer, você não necessariamente está usando o Debian. Como é que você descobre onde você deve colocar o plugin? A forma mais fácil que eu vejo é essa aqui. dpkg-l em maiúsculo mostra os arquivos que um pacote colocou. E se você já tem isso, você já tem aí o OBS Studio, OBS Plugins, que é o nome do pacote que tem os plugins. Eu vou dar um OBS dpkg-l OBS plugins pipeless, você vai ver que todos os outros plugins, que são esses arquivos SO aqui, ó, estão justamente nesse diretório, que é o /usr, /lib, x86, etc. Se você rodar esse programa, esse comando dpkg-l e tiver em outro lugar, você sabe que tem que copiar para outro lugar. Aqui no meu Debian, no Debian Buster, se você estiver usando aí também, é muito certo do que vai estar no mesmo lugar, nós vamos copiar ele para lá. Então, copiando ele com esse comando cp pro diretório do diretório temporário que eu criei para o diretório dos plugins. Com isso, o plugin está lá. Quando a gente abrir novamente o programa OBS, né? Se ele já estiver aberto agora, você fecha e abre ele outra vez. Quando você abrir o programa do OBS, vai aparecer lá o plugin e eu vou mostrar como é que faz isso. Copiei, eu já posso apagar, eu não gosto de deixar lixo em canto nenhum, eu já posso apagar esse diretório temporário. É claro que você aí pode deixar para apagar depois, primeiro ver se funcionou ou não, né? Mas eu já sei aqui que está tudo certo, eu já apaguei aqui mesmo, né? Muito bem, agora a gente precisa carregar o módulo, quer dizer, o módulo que a gente compilou precisa ser carregado. E a gente faz isso com essa linha de comando aqui, usando o modprobe. Modprobe, o nome do módulo, quantos dispositivos, porque com esse módulo a gente não precisa de ter um dispositivo só, a gente pode fazer vários dispositivos virtuais. Eu aqui, para essa finalidade, escolhi fazer apenas um, por isso esse parâmetro devices igual a 1. Depois a gente tem que dar um número para isso. Então, se a gente olhar aqui, ó, ls-l -l /dev vídeo qualquer coisa, aí a gente vai ver os tem que ser, não, é porque não tem nenhum vídeo qualquer coisa, até porque na máquina virtual nem tem dispositivo de vídeo, não tem webcam. Na tua máquina aí você já vai ver provavelmente o vídeo 0 e com esse comando do modprobe a gente vai dizer um número que a gente quer para o dispositivo. Você pode escolher um número diferente aí, eu escolhi o número 20. A gente também define qual é o nome que a gente quer dar para esse nosso dispositivo virtual. Isso é importante porque é o nome que vai aparecer no site de videoconferência. Eu escolhi o nome padrão aqui, que é Video for Linux Loopback. E esse outro parâmetro, exclusive caps igual a 1, vou confessar a vocês aqui que eu não sei o que ele faz, mas ele foi recomendado lá no site, de que nos sites de videoconferência era importante ter isso para funcionar, e para conversar com vocês eu vou sempre pelo padrão, né? Vou no padrão, funcionou, tá tudo em ordem, mas se você quiser experimentar aí como é que funciona sem esse parâmetro, eu acho que é uma boa também. Então, a gente aqui copia e cola, né? E vamos copiar e colar, e tá feito aí, ó. Módulo carregado. Você não sabe se o módulo está carregado? Vamos olhar aqui, ó, da aula passada, hein? Tá lá o módulo carregado bonitinho,
sem nenhum problema. E vamos ver se já tem o dispositivo de vídeo. Tá lá o dispositivo de vídeo. Ó. Então, embora eu não tenha uma webcam aqui, eu consegui criar um dispositivo virtual. Então, o dispositivo está lá, eu chamei de dispositivo vídeo 20, né? Então, a partir do número 20, então ele fica lá o /dev/vídeo 20. Esse é o nosso dispositivo virtual. Então, o kernel agora tem uma câmera virtual, mas ela não tem nenhum conteúdo, então não dá para eu buscar nada dela. Algum programa vai ter que fazer o envio desse conteúdo para esse dispositivo de vídeo virtual. E o programa que a gente vai usar, é claro, é o OBS, né, através desse plugin. Então, a quarta etapa vai ser a de executar o plugin. O que é que eu fiz para fazer essa execução do plugin? Eu criei aqui um screencast, né? Eu gravei isso antecipadamente e vou mostrar aqui para vocês. Então, olha só, eu estou aqui com a tela do OBS aberta e eu fui lá no menu Ferramentas e escolhi o Video for Linux, prestando bem atenção. O vídeo está meio rápido, eu vou esperar a segunda tela. Vou lá no menu Ferramentas, deixa eu fazer, ele vai repetir o vídeo. Ó. Eu vou lá no menu Ferramentas, seleciono o nome do plugin, aparece essa tela, eu indico para ele o dispositivo e starto o plugin. Fechou a janela, pronto. Tudo que você está fazendo com o OBS, já de boa, está indo para o dispositivo virtual. Bacana, né? Mas vamos lá, ainda não está pronto. Porque carregamos o módulo, executamos o plugin. Agora eu preciso acessar o site de videoconferência. Então eu também fiz um screencast aqui mostrando como acessar o site da videoconferência. Então aqui eu acessei o Jitsi e a gente vê aí ó, que aparece o nome do dispositivo que a gente colocou quando deu o mod probe, que foi Video for Linux. Então eu entrei aí agora na sala. Por padrão agora o Jitsi vem com o microfone desligado e com a câmera desligada. Então eu de novo cliquei ali no ícone para mostrar que a câmera virtual aparece lá e cliquei na câmera. Aí acontece um negócio super curioso, cara, que eu assustei, achei que era alguma coisa que eu estava fazendo errado, não sei se você notou, vai repetir o vídeo, né? Não sei se você notou, mas ficou tudo invertido, né? Vamos ver de novo aparecer aí quando eu entrar na conferência. Entrei na conferência, vou lá clicar para selecionar os dispositivos de câmera que tem e vou ligar a câmera. Olha lá, o conteúdo sai ao contrário. Por que o conteúdo sai ao contrário? O conteúdo sai ao contrário porque os softwares de videoconferência eles fazem isso para ficar mais fácil para a gente, né? Então, quando eu levanto o braço direito, eu vou ver como se eu estivesse vendo num espelho. Então, eu vejo o braço direito. Para ficar mais fácil, eu quero apontar uma coisa para lá. Se a gente estiver vendo a imagem ao contrário do que a gente está habituado, como num espelho, a gente se atrapalha inteiro. Então, me parece que todos, né, pelo menos todos os que eu já acessei, todos os sites de videoconferência que eu já acessei fazem isso, invertem. Repara aí se o seu faz. Então, eu fiquei achando que tinha feito alguma coisa errada, que tinha dado alguma coisa errada, mas no fim não deu nada de errado e basta a outra pessoa acessar o site da videoconferência que você estiver testando aí com alguém, você mesmo pelo celular, você vai ver que está tudo certinho. Muito bem. Fez a videoconferência, usou lá todos os seus recursos do OBS, mudou cena, mudou slide, mudou isso, mudou aquilo, fez a conferência toda, fechou, saiu da conferência, eu vou desligar o plugin. E eu gravei aqui também um videozinho de como desligar o plugin. É muito simples também, a gente com o OBS aberto, clica lá no menu, clica no nome do plugin, ele vai mostrar que está ligado, a gente clica no botão stop, está desligado o plugin e sem problema algum já está tudo pronto, já está feito. Por último, né, se você é como eu falei antes, não gosta de deixar nada, né, você pode simplesmente chegar e ir lá no terminal e descarregar o módulo. Como é que descarrega o módulo? Mod probe, -R e o nome do módulo. Video for Linux, loopback, descarregou o módulo. Se você usa isso sempre e quer que o módulo carregue sempre, então você vai ver lá na aula de módulos, né, que se você colocar um arquivo de configuração aqui, né, um arquivo de configuração que indique o nome do módulo, você vai colocar o nome do módulo aqui e os devidos parâmetros, como por exemplo, aqueles que a gente colocou, sem o mod probe, né, só o nome do módulo e os parâmetros, tá aqui, colocou nesse arquivo.
e está feito. Vai ser carregado toda vez que o sistema rodar. Eu não vou fazer aqui isso porque é uma máquina virtual e não faz sentido nenhum eu fazer aí. Você escolhe se vai querer carregar toda vez ou se vai querer que seja carregado automaticamente. Então a ideia é justamente essa. Você faz do jeito que você acha mais adequado aí, né? Então, compilamos o módulo, instalamos o plugin, carregamos o módulo, executamos o plugin, acessamos o site de videoconferência, usamos todo o processo e o bacana é que você não precisa nem estar gravando com o OBS. Se você quiser, você pode também gravar o OBS, a tela do OBS separado da conferência. Então você vai conseguir que o OBS grave a conferência separado da eventual gravação que acontece no site de videoconferência. Aí você escolhe o que você quer, mas não precisa nem gravar. Quer dizer, aquilo que você fica trabalhando no OBS vai estar sendo gravado sem nenhum problema. Desligamos o plugin depois que saímos do site da videoconferência e eu descarreguei o módulo. Então, essas são as etapas. Deu tudo certinho aqui. Espero que dê tudo certo aí para você também. Tá gostando das videoaulas? Ajuda aqui o canal a crescer. Como é que você pode ajudar? Compartilhando, dando o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você quiser nos ajudar financeiramente, lê o QR Code ou na descrição desse vídeo para ver como faz isso pelo PagSeguro. Se você preferir, pode fazer o envio de um valor, aquele que você puder e quiser, para minha conta no PicPay, que é o @Creteu no PicPay. Tá gostando? Tá com dúvida? Nesse tutorial, em outros, nas aulas? Não deixa para lá não, me procura. Eu sou @Creteu nas mídias sociais e a gente tem um grupo específico para atender as dúvidas do pessoal do curso, que é o t.me/Curso GNU, um grupo muito bacana que tem lá no Telegram, só para tirar a dúvida dos alunos, mas do curso e coisas desse tipo, né? No fim, não é só das aulas que se tiram dúvidas, né? Porque quem está no curso é aluno e aluno tira dúvida do que ele tiver. E eu acho que é muito bacana isso, e inclusive não sou só eu que respondo as dúvidas, não. O pessoal que faz parte do grupo também ajuda. Eu espero que você tenha gostado desse tutorial, que ele te ajude nessa época tão difícil que a gente está vivendo, né? Seja para você conseguir dinheiro, seja para você conseguir ajudar outras pessoas usando software livre, as ferramentas livres e aqui o conteúdo que a gente disponibiliza. Então, muito bem, terminado esse tutorial, eu te espero na próxima aula ou no próximo tutorial. Até lá e um abraço.